Olá, eu sou o Cláudio Brunoro e eu estou no canal Ergonomia da Atividade. Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre a minha tese, intitulada Trabalho e Sustentabilidade, Contribuições da Ergonomia da Atividade da Psicodinâmica no Trabalho. Você já ouviu falar em organização sustentável? E o que seria um trabalho genuinamente sustentável? Não somente para a organização, mas também para as pessoas que trabalham nela. E é sobre isso que nós vamos falar agora. De maneira geral, à luz da ergonomia da atividade e da psicodinâmica do trabalho, falar de um trabalho genuinamente sustentável está relacionado ao desenvolvimento profissional, a ter condições favoráveis para a construção da saúde e que, no limite, o trabalho faça sentido. Mas para chegar lá, eu proponho a vocês fazer um percurso, não acadêmico, mas tentar colocar coisas de uma outra forma, por meio de reflexões. Seria mais ou menos a ideia de colocar peças de um quebra-cabeça em cima da mesa, que num primeiro momento não fazem sentido, mas conforme elas vão se encaixando, a gente tem a noção do todo. E uma das primeiras peças desse quebra-cabeça seria lembrar o conceito de sustentabilidade. Aliás, as diversas premissas que envolvem sustentabilidade. Primeiro, lembrar das dimensões, né? Sustentabilidade não é simplesmente considerar a dimensão ambiental, mas é também a consideração da dimensão econômica e a dimensão social. Quando a gente fala em sustentabilidade, tem outros valores para serem considerados. Por exemplo, a consideração da dimensão temporal, ou seja, pensar no curto prazo e no longo prazo, ou gerações presentes e gerações futuras. Outra questão que a gente tem para considerar é a escala de ação, ou seja, a gente pode falar isso a nível local, regional, global, ou, se preferirmos, pensarmos no nível do indivíduo, da organização e da sociedade. São todos esses elementos que, além de eles serem importantes individualmente, eles têm que ser juntos e misturados, considerados de maneira integrada. E aí vem o grande desafio. Não é só pensar no curto prazo ou pensar só no longo prazo. É o curto prazo e o longo prazo ao mesmo tempo. Da mesma forma, pensando nas organizações, não é só resultado ou só pessoas. É pensar em resultado e em pessoas. E esse é o grande desafio. Então, como conseguir condições favoráveis para que uma organização possa dar resultado e também considerar as pessoas? Essa é mais uma peça do quebra-cabeça que tem que ficar para nós. Bom, vou tentar explicar isso para vocês de maneira um pouco caricata, mas que é como a gente percebeu que as coisas acontecem. Essa discussão está intimamente relacionada com o grau de maturidade da organização. O que significa isso? Por exemplo, é muito comum, quando a gente fala de análises organizacionais, entender empresas que estão falando que as pessoas estão desmotivadas ou estão desengajadas. Tem certas organizações que sequer percebem que isso acontece, tem grau zero, total desconhecimento em relação a essa questão. De repente, algo começa a fazer sentido e por alguma razão, algo não vai bem. E eles começam a perceber que essa desmotivação, esse desengajamento não está sendo bom. Como é algo relacionado a pessoas, em geral as empresas tendem a pedir para a área de pessoas cuidar desse problema. Então, se está faltando motivação, em geral, a primeira solução é dar palestra motivacional. Tudo bem, muito bacana, é importante a gente ser protagonista da nossa vida, mas no dia seguinte, nada mudou, tudo continua como está, o contexto é o mesmo, as entregas são as mesmas, as responsabilidades, nada foi repensado, tudo continua igual. Então, até que ponto isso motiva as pessoas e, quando a gente fala de motivar, o quanto isso está sendo saudável? De repente, alguém percebe que não. Desmotivação é um efeito em que a necessidade é procurar talvez a sua causa. Será que talvez é salário? Será que talvez seja benefícios? Coisas que, se mudar, talvez o resultado seja motivação. Mas podemos pensar nisso, né? Ganhar um certo valor como salário ou o dobro, quem não quer isso? Mas o quanto isto motiva de fato? O quanto eu estou mudando de fato a realidade ou simplesmente estou de maneira mitigatória compensando? E esse é o grande ponto que a gente quer discutir. Até que ponto trocar por compensações resolve de fato a causa raiz? Então a gente entra numa nova forma de pensar a resolução desse problema, que seria: será que ao invés de pensar em causa e efeito, a discussão não seria o que será que está induzindo as condições a acontecerem? Quando a gente fala em induzindo as condições, a gente tem que pensar o seguinte, mais ou menos uma história importante. Será que fumar é a causa do câncer? Se fosse todo mundo que fuma, deveria ter câncer de pulmão. E todo mundo que não fuma não deveria ter.
nós sabemos que não é bem assim que funciona. Mas nós também sabemos que a população de fumante é muito mais vezes propícia ao câncer. Ou seja, fumar é de certa forma algo que torna predisposto a, ou seja, é um indutor de. Se aquele fator estiver existente, é bem provável que aquilo aconteça, mas não é garantia. E é justamente essa discussão. Quais são as escolhas organizacionais que tornam um cenário favorável para algo que constrói ou para algo que deteriora? Porque os indicadores podem estar anunciando alguma coisa. É mais ou menos como, por exemplo, fazer uma pesquisa de clima e perceber que o clima não vai bem. Mas fazer uma pesquisa de clima organizacional é como pôr um termômetro e descobrir que tem alguém com febre. Qual é a razão da febre? É vírus, bactéria, algo mais complicado? Sem uma análise mais aprofundada e coerente com a natureza do problema, muito provavelmente a gente não vai encontrar o que está acontecendo. E aí, uma outra questão, como olhar de maneira mais ampla? Porque, claro, a gente pode olhar para os indivíduos e falar, puxa, os indivíduos precisam ser treinados, precisam ser resilientes, precisam ter gestão de estresse. Mas está todo lugar, completamente difuso isso. Eu nem sei exatamente o que está acontecendo. Talvez eu precise dar uma outra amplitude para a relação. E claro que num segundo momento as organizações vão lá e vão falar que são os líderes, que tem que dar harmonia em relação a como a equipe tem que ser conduzida. Mas o líder, num certo nível hierárquico, é o liderado. Então ele também está sujeito ao mesmo contexto organizacional. Então, como olhar de maneira ampla o contexto, as regras, se são coerentes ou incoerentes, justas ou injustas? E neste cenário é possível identificar se as condições são favoráveis ou não. Ou seja, se a natureza do problema é complexo, que tal olhar segundo um referencial que tem compreensão de complexidade, que é justamente o que se propõe a ergonomia da atividade e também a psicodinâmica do trabalho. Compreender o trabalho em profundidade para transformar. E de uma certa forma, como é que a gente faz um diálogo entre o que é o contexto organizacional, qual é a vivência profissional e qual é o resultado disso para a saúde das pessoas. Claro que a gente tem que entender também o que significa saúde para nós. Saúde não é simplesmente a ausência de doença. A gente pode entender saúde como o poder de agir no mundo. O quão mais saudável eu estou, ou quão mais saudável eu sou, do ponto de vista físico, eu me movimento mais fisicamente, mas inclusive intelectualmente, psiquicamente, quanto mais saudável eu estou, mais eu uso o meu engajamento, o meu corpo, a minha inteligência. Bom, muito disso que nós estamos falando está intimamente relacionado com a psicodinâmica do trabalho, de Christophe Dejour. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele. E o que ele traz é que trabalhar é muito mais do que um sofrimento que adoece. Trabalhar no sentido de sofrimento, mas um sofrimento monopropulsor, aquilo que me engaja, aquilo que mobiliza a minha inteligência e o meu corpo para conseguir realizar algo. Encontrar um trabalho que é útil, que faz sentido, ou seja, é garantir algo que me nutre por dentro, me desenvolve por dentro, ao mesmo tempo algo que é útil, é materializar algo que é útil para a sociedade e, no limite, a construção da civilização e da cultura. É mais do que isso. É a força extraordinária do trabalho. Aproveito então até a oportunidade para ler uma frase final do meu doutorado que diz o seguinte: o trabalho, provido de sentido e permeado pelas relações de confiança e cooperação, melhora o desempenho da organização, promove o desenvolvimento profissional, possibilita a construção da saúde em um sentido amplo e positivo, favorece o desenvolvimento da criatividade e a mobilização das inteligências e, sobretudo, ocupa a posição central para o desenvolvimento da cultura e da sociedade. Como adequar o trabalho ao ser humano e não o ser humano ao trabalho? Esse é o desafio. Mas primeiro é preciso saber que é possível. Tudo é uma questão de dose e tempo. Quero agradecer a oportunidade do convite pelo canal Ergonomia da Atividade. Muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, aproveitem para ler minha tese. Muito obrigado, tchau, tchau.